Boletim Metrópolis dessa segunda já começa e vamos falar sobre o samba enredo da Acadêmicos de Niterói, que aconteceu neste domingo, inclusive abriu o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Eu vou pedir para a produção já abrir a tela como é parceira com a Andresa Matais, que está aqui comigo. Andresa, muito boa tarde. Oi, Neila, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Seguimos neste assunto porque, após o desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Lula na Sapucaí, o Partido Novo, que afirmou que vai voltar a acionar o Tribunal Superior Eleitoral. O perfil oficial da legenda publicou: o desfile é uma peça de propaganda do regime Lula. Vamos à Justiça Eleitoral buscar a inelegibilidade, foi o que disse o Partido Novo. O partido anunciou nesta segunda que pedirá a inelegibilidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva assim que for formalizado o registro da sua candidatura à presidência da República, prazo que termina no dia 15 de agosto. A gente pediu a participação do presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, que gentilmente topou falar conosco nessa segunda de carnaval, Andresa. Então já convido o presidente Eduardo Ribeiro para falar conosco sobre isso. Muito boa tarde, presidente. Muito obrigada pela participação, por topar falar com a gente nessa segunda de carnaval. É importante para explicar para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, sobre esse próximo passo, né? O que o Partido Novo pretende fazer. Lembrando que o Partido Novo já havia, entrado com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral antes do desfile da Escola de Samba, mas eu quero ouvir do senhor. Qual é o próximo passo do partido e as justificativas para entrar com essa ação pós-desfile da Acadêmicos de Niterói? Boa tarde, Neila. Boa tarde, Andresa. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando pelo Metrópolis. É um prazer falar com vocês nessa segunda-feira de carnaval. De fato, o que nós vimos ontem foi uma peça de propaganda do regime Lula, né? Nós havíamos entrado já na semana passada com uma representação no TSE, pedindo uma liminar, dado tudo que já sabíamos, tudo que já havia vazado pela imprensa, ou mesmo a respeito do samba enredo que já estava no YouTube, né? Já era conhecido do público, toda a letra ali contando a história do candidato, fazendo referências ao número 13, com os gritos de guerra do PT, o próprio jingle histórico do PT também incluído ali nesse samba enredo. Então, todos os elementos que se caracterizariam como propaganda eleitoral antecipada já estavam ali. Nós já havíamos feito essa petição, nessa representação, caracterizando isso, pedimos uma liminar para que a escola não desfilasse usando esse samba enredo, usando essas alegorias, que foi indeferida. Infelizmente a liminar foi indeferida, mas o mérito vai ser julgado, porque mesmo na decisão liminar indeferida, os ministros do TSE disseram: olha, se isso aqui que está descrito aqui nessa representação de fato se concretizar, então estamos entrando numa zona de areia movediça. Acho que foram essas palavras da própria ministra Carmen Lúcia. Todos eles fizeram essa referência, ou seja, eles sabiam que já era nítido que aquilo ali se concretizando poderia vir a trazer algum ilícito, né? E de fato se concretizou. Aliás, foi muito mais do que nós havíamos peticionado, porque ao longo do dia foram saindo novas alas que nós não conhecíamos, né? Como, por exemplo, a ala do PT, né? Havia uma ala toda de vermelho com a estrela do PT, fazendo uma referência completamente clara, né? E alusiva ao Partido dos Trabalhadores, ou seja, uma propaganda partidária, inclusive, num desfile de escola de samba. Então, tudo isso, só para explicar, é referente à nossa representação com relação à propaganda eleitoral antecipada. E, para isso, a previsão é uma multa, né? E nós pedimos que a multa, então, fosse referente ao valor global do que teria sido gasto para fazer essa propaganda. Agora, dado que houve um uso intenso da máquina pública, recursos públicos, financiamento via Embratur, né, a participação direta do próprio Palácio do Planalto, né, notícias de que a própria Janja, inclusive, estaria articulando, fazendo captação de recursos para a própria escola, indicam um indício claríssimo de abuso de poder político e abuso de poder econômico, que é outra coisa, que nós vamos fazer essa petição, né, essa ação de investigação judicial eleitoral, é uma AIGE, é outra ação, que só pode ser protocolada quando Lula registrar sua candidatura, e nessa ação nós vamos alegar abuso de poder político e abuso de poder econômico, cuja penalidade é aí a cassação do registro
e a inelegibilidade por 8 anos. Né? Então, nós temos essas duas ações. O que foi julgado semana passada foi julgado a liminar, que foi indeferida, mas o mérito vai ser julgado agora, ou seja, pode haver e deve haver uma punição pela propaganda eleitoral antecipada, sobretudo em relação à multa, e mais à frente a gente vai pedir a inelegibilidade quando o Lula registrar sua candidatura. Eduardo, vocês já fizeram algum levantamento para saber quais empresas patrocinaram o desfile? E se essas empresas têm contratos com o governo, que poderia configurar aí, né, um tráfico de influência a partir da primeira-dama Janja, ou isso ainda está sendo estudado? Tudo isso ainda está sendo levantado, mas nós entendemos que, além disso, né, apesar disso, que provavelmente vai ter alguma coisa que nós vamos encontrar, mas já é mais do que suficiente todos os elementos relacionados ao financiamento da Embratur, mas sobretudo a participação do governo federal nisso tudo, né? Ficou claríssimo que o governo sabia de tudo que estava acontecendo, porque boa parte da petição, inclusive do PT, na nossa ação, nessa nossa outra representação, dizia que o partido não se envolveu, né? Inclusive fez sugestões para que os participantes não fizessem alusão, não usassem certas palavras, enfim, supostamente haveria dado indicativos de como proceder diante do desfile. Mas a grande verdade é que o PT sabia de tudo, né? O PT, inclusive, trabalhou para isso. Qual deveria ser a postura de um presidente da República indo para a sua última eleição numa situação dessas? Poxa, pega o telefone, liga para a escola e diz muito obrigado, fico lisonjeado pela homenagem, mas não é possível, eu peço que não façam essa homenagem neste ano, porque neste ano haverá eleição e isso pode caracterizar a propaganda eleitoral antecipada. Tem a grandeza de fazer isso, mas não fez, muito pelo contrário, né? Incentivou. E lembrando que o presidente de honra da empresa, da escola, é um vereador do PT, o PT tem laços muito próximos ali com toda a instituição, com toda a escola, então passa a ser, inclusive, no nosso entendimento, um braço do PT no meio cultural, no meio carnavalesco. Então, essa nossa ação, Andressa, ela visa fazer essa provocação ao TSE, não só para proteger a eleição como um todo e a isonomia da eleição, que é o principal e a função do TSE, mas, em alguma medida, proteger o próprio carnaval. Porque se nada acontecer, se não for tomada nenhuma medida rigorosa agora, qual o precedente que se abre para os próximos carnavais? Se é possível fazer isso com Lula, por que em 2028 todos os prefeitos que estão indo em reeleição não façam a mesma coisa? Vai ser toda a manifestação cultural, né, do carnaval, da nossa cultura brasileira pode ser capturada para se tornar um evento quase que 100% político com o tempo, se o Tribunal Superior Eleitoral não for rigoroso agora. O PT tentou tomar, né, na verdade, o Palácio do Planalto para evitar se configurar um crime eleitoral no desfile, como, por exemplo, a Janja não desfilou, né, ali no final. Eu até entendo, queria ouvir sua opinião, a Janja não tem cargo público, né? Não sei se o fato da Janja desfilar ou não teria alguma consequência, mas o fato de eles tentarem pedir para os ministros não participarem, né, não fazerem um L, isso de alguma forma blindou o PT de poder ter uma consequência com relação a esse desfile, ou na sua avaliação, você até comentou, né, que foi pior até do que se imaginava. Então, por quê? E um outro ponto, já para você aproveitar para comentar, que é uma coisa que a gente tem ouvido deles. Com relação aos recursos públicos, são equânimes ali. Todas as escolas receberam da Embratur. Então, por que se caracterizaria como um crime eleitoral o fato dessa escola ter recebido o que todas as outras também receberam? Qual que é o argumento de vocês? Andresa, com relação à orientação do PT aos ministros não participarem, eu não acho que isso diminui a responsabilidade do PT. Muito pelo contrário, mostra que eles sabiam que era errado. Eles tinham plena consciência de que aquilo ali era errado. Como eu volto a dizer, a atuação de um verdadeiro presidente da República nessa situação era pedir para a escola não fazer essa homenagem. Não faça agora, faça daqui a 4 anos, daqui a 6 anos. Quando se aposentar da política, ou daqui ao ano que vem, esperamos que seja ano que vem que se aposente da política, né? Mas não agora, né? Seja justo, mas isso mostra como funciona de fato a mentalidade da cabeça do PT. Né? Aquela frase da Dilma histórica que eles dizem, a gente faz o diabo para vencer uma eleição, e esse é o PT. Né? Então, infelizmente, se nós não combatermos com os instrumentos que nós temos, ainda que sejam falhos, mas se a gente não combater, corre o risco de a gente virar um misto de Venezuela com Coreia do Norte, porque foi isso que nós vimos ontem. Né? Uma ode a um político eleito que está indo à reeleição digno de um país socialista, de um país totalitário. Né? E em relação
a distribuição dos recursos, Andresa, por mais que eles usem esse argumento, eu não acho que ele resolve o problema, porque na prática você só está dizendo que o custo total é o que foi o custo da propaganda. Por quê? Explico. Se lá em 2028 um prefeito quiser fazer uma auto-homenagem via uma escola de samba, ele simplesmente paga para todas igual, mas pede que uma das escolas de samba, então, de fato, faça essa homenagem para ele. Então, não resolve o problema, né? Acho que nós precisamos ser bastante claros no sentido de defender que, primeiro, nem deveria ter dinheiro público para esse tipo de evento, né? Acho que dinheiro público precisa ter prioridade. Nós temos tantos problemas na educação, tantos problemas na saúde. Nós somos um país pobre, né, com tantas mazelas a serem resolvidas que são prioridade. Então, não acho que deveria ser prioridade investimento de recurso público nesse caso. Então, ainda que sejam equânimes, o governo se beneficiou disso, o candidato se beneficiou disso, né? Então, acho que a multa deveria ser o valor global de tudo que foi investido, e não só, inclusive, que foi enviado para aquela escola.